O que me traz à tribuna nesta noite são dois assuntos que não me deixam alegre ao tratar deles. Primeiro, diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal de não considerar a emenda constitucional da Constituição do Estado do Acre, que assegurava aos servidores anteriores, contratados anteriormente a 1988, a permanecerem em seus trabalhos. Não reconheceram a estabilidade desses servidores. Então, é um assunto que tem gerado uma grande comoção entre os servidores. Isso afeta diretamente algo em torno de 11 mil servidores do Estado do Acre. Esse número é muito significativo, 11 mil servidores, é mais ou menos 25% da força dos servidores públicos do Estado do Acre, nas mais diferentes áreas. E exatamente por isso há uma grande comoção. Ontem já foi objeto de pronunciamento do senador Jorge Viana aqui na tribuna, e hoje teve uma reunião da bancada federal do Acre, senadores, deputados federais, para tratar desse assunto, no sentido de tentar interpretar essa decisão do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, tentar algum tipo de saída, algum tipo de atitude que traduza a solidariedade dos parlamentares aos servidores do Estado do Acre, assim como tem feito o governador Tião Viana. O governador Tião Viana, desde que soube dessa decisão do Supremo, deixou clara a sua posição de lutar até as últimas consequências, no sentido de tentar encontrar um caminho para que o prejuízo aos servidores seja o menor possível. O ideal, uma vez que esses servidores já têm toda uma história com o Serviço Público do Estado do Acre, muitos deles já próximos à aposentadoria, o ideal é que eles pudessem manter os seus empregos para sustento das suas famílias e, ao mesmo tempo, pudessem continuar dando a sua contribuição para o Estado do Acre, porque 11 mil servidores ameaçados significa uma ameaça à economia do Acre, significa um forte perigo de um grande problema social, porque isso vai causar um transtorno social muito, muito grave também. E exatamente por isso a sociedade do Acre, os parlamentares e o governador Tião Viana estão preocupados no sentido de tentar encontrar uma saída e buscar o melhor caminho para que esse sofrimento não venha a ser concretizado de maneira fria, como está sendo desenhado, porque essa luta ela vem de muito tempo. O governador Jorge Viana, à época, já havia recebido essa determinação das demissões, mas recorreu dessa sentença e conseguiu manter. Depois, com o governador Binho, da mesma forma, houve recurso e conseguiu manter esses servidores. E agora tem uma decisão praticamente concluída já no Supremo Tribunal Federal, e temos que encontrar um outro mecanismo de diálogo com o Supremo para ver de que maneira diminuir o sofrimento dessas pessoas e tentar uma forma do governo do Estado do Acre não causar essa concretização dessas demissões, que seria algo trágico para o povo do Acre. Então, a bancada federal do Acre, hoje reunida, externou a sua solidariedade e a busca de algum tipo de saída para esse problema. E o outro assunto, senhor presidente, que me traz à tribuna do Senado hoje é para, mais uma vez, reforçar o meu convencimento de que houve uma ação assodada que vitimou pessoas inocentes, está vitimando pessoas inocentes no Acre, quando dessa Operação G7, a partir de um período de escuta telefônica da Polícia Federal, se chegou a conclusões precipitadas e a pedidos de prisão também precipitados, porque não houve o devido processo legal,
não se ouviu o Ministério Público, não se respeitou o direito de defesa e acabou que se pediu prisões preventivas de pessoas que têm endereço, que têm família, que têm emprego fixo, algo que não era necessário, que poderia muito bem a investigação ter continuidade sem a prisão dessas pessoas. Então, porque faltou o devido processo legal, porque houve precipitação no sentido de prender pessoas inocentes sem que elas tivessem o direito de defesa, exatamente por isso a gente considera que a justiça está a dever nesse caso no Acre, e principalmente a abordagem que está sendo feita por alguns veículos de comunicação a partir dos fatos consumados, ou seja, fizeram um grande espetáculo na prisão de pessoas inocentes, ao mesmo tempo televisionada pela TV Globo, ao mesmo tempo mostrado em vários veículos de comunicação, como aconteceu agora no final de semana através da revista Veja, que traz também uma reportagem muito dura e injusta com o governador Tião Viana, porque o governador Tião Viana é uma pessoa que tem se dedicado todas as horas do dia, todos os dias da semana, a fazer um trabalho em benefício do povo do Acre, tem procurado fazer o melhor. E, infelizmente, por conta dessas escutas, uma escuta também que tem o seu toque de injustiça, porque ela vem sendo feita há 1 ano e meio, desde setembro de 2011, não conseguiram pegar uma prova cabal de nenhuma irregularidade do governo, mas ainda assim o que se espalhou nos veículos de comunicação foi como se tivesse um grande escândalo sendo desvendado. E na realidade desse escândalo não houve fato concreto algum. E exatamente por estar convencido da justeza da ação do governo do Estado do Acre, e principalmente da seriedade do governador Tião Viana e do respeito ao erário público pelo seu governo e pela sua equipe, que o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputado Rui Falcão, soltou hoje uma nota pública em solidariedade ao governo do Acre, e essa nota pública ela está sendo publicada no site do Partido dos Trabalhadores, no site da bancada do PT aqui no Senado e em vários outros veículos de comunicação. E a nota diz o seguinte: o PT repele com veemência os ataques de setores da mídia e da oposição ao governo do Acre por conta de investigações realizadas no Estado pela Polícia Federal. O PT e o governo do Estado sempre manifestaram tolerância zero com qualquer prática de corrupção. O companheiro Tião Viana, cuja conduta à frente da administração sempre se pautou pela transparência, pelo zelo com os recursos públicos e pela ética, vem promovendo uma verdadeira revolução no Acre, seja pela gestão com ampla participação popular, seja pelas realizações nas áreas de saneamento, infraestrutura, moradia, saúde, educação, produção. E seu mandato orgulha a militância do Partido dos Trabalhadores do Acre e do Brasil. Tanto quanto o governador, o PT espera que a verdade prevaleça ao final das investigações, mas que não se cometa injustiças. E se houver culpados, que sejam punidos na forma da lei, respeitados os direitos constitucionais, a ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Finalmente, reafirmamos nossa confiança na conduta sempre inatacável do companheiro Tião Viana, a quem expressamos a nossa irrestrita solidariedade. São Paulo, 21 de maio de 2013, Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo tempo em que faço essa nota, senhor presidente, faço a leitura dessa nota, eu gostaria de afirmar também nesse pronunciamento que não se trata de uma defesa apenas de um companheiro do Partido dos Trabalhadores ou de companheiros que estão fazendo parte do nosso projeto. Na realidade, nós estamos aqui fazendo uma defesa da justiça, uma defesa no sentido de que haja justiça na apuração dessas questões. Por quê, senhor presidente? Porque
Muitas inverdades foram espalhadas a respeito das investigações. Chegaram a conclusões muito precipitadas, dizendo, por exemplo, que no programa Ruas do Povo estavam sendo pagas obras que não estavam sendo executadas. E dizendo, inclusive, foi publicado no Jornal Nacional, e olha que uma imagem dessa sendo publicada, com a grande audiência que tem o Jornal Nacional, tem-se uma ideia do tamanho do estrago que isso causa à imagem de um governo sério e honesto, como é o governo do governador Tião Viana. Se espalhou, a partir dessas denúncias, que no município de Tarauacá, por exemplo, 22% da obra das Ruas do Povo havia sido feito e que já havia sido pago mais de 90% da sua realização. Mas, na realidade, não fizeram a devida observação de que a obra de pavimentação não é simplesmente pôr tijolo ou pôr asfalto sobre o solo. Tem toda uma realização anterior à pavimentação. É preciso fazer toda a remoção de terra, é preciso fazer toda a parte de saneamento, de esgoto, de fixação da distribuição de água, da estrutura de tubulação, é preciso fazer a base, a subbase, e isso tudo tem custo. Quando se avaliou, a partir da não presença de uma parte de pavimentação em tijolo, como se a obra estivesse na estaca zero, não estava. Na realidade, ela tem etapas, estava sendo construída etapa por etapa. E os 6 municípios que foram apontados na reportagem, como se tivesse falha do programa Ruas do Povo, na realidade, a equipe técnica do DEPASA, que é o departamento responsável pela realização dessas obras, essa equipe fez um levantamento minucioso, município por município, rua por rua, contestando cada uma das afirmações. E isso é muito importante, porque a população pode imaginar que a verdade foi o que foi divulgado, mas, na realidade, nós podemos confrontar essas afirmações. Foram feitas ilações de maneira precipitada, desonesta e desumana, porque pessoas estão sendo expostas à ridicularização e a injustiças por conta dessas afirmações, mas são afirmações que estão sendo contestadas ponto a ponto pela equipe técnica do DEPASA, que é o departamento responsável pela realização dessas obras, e também do governo do Estado. Para se ter uma ideia, na cidade de Acrelândia, o que foi executado em termos financeiros foram pagos 75% das obras, mas foi realizado 75,80% do planejado. No município de Epitaciolândia, foram pagos 99%, mas foi executado 100% da obra planejada. Isso no lote 1. No lote 2, foram pagos 91,33%, mas a realização chegou a 100%. No município de Manoel Urbano, que também aparece na reportagem como sendo o município aonde se fez ruas fantasmas, e está se mostrando que essa afirmação é uma afirmação injusta, caluniosa, porque todas as ruas que foram pavimentadas foram documentadas com fotografia, e nós podemos mostrar, através de um relatório substanciado produzido pelo governo do Estado, que essas ruas todas foram feitas e tem foto de como elas eram, como elas estavam no momento da execução e como elas ficaram depois de prontas. No município de Manoel Urbano foram pagos 62,12% e foi realizado 62% da obra. No município de Plácido de Castro, no lote 1, foi pago 82,50% da obra e realizado 65,98% da obra física. No lote 2 de Plácido de Castro foram pagos 63,14% e executados 41,28%. Na Vila Campinas, que também é uma localidade pertencente a Plácido de Castro, no lote 1 foram pagos 85% e executados 100% das obras. Na Vila Campinas,
Lote 2, foram pagos 19,78% e executado 26,67%. Em Tarauacá, município que apareceu também na reportagem, dando conta de que havia sido executado apenas 22% e pago mais de 90%. Na realidade, em Tarauacá, foram pagos 87%, mas do que foi planejado já havia sido executado 100%. E também é importante ressaltar que nesse relatório apresentado pela equipe técnica do DEPASA e o governo do Acre, para cada município aonde apareceu esse tipo de denúncia, tem uma resposta. Por exemplo, no caso aqui do município de Acrelândia, na representação feita pela Polícia Federal, os investigadores concluíram que apenas 13 ruas tiveram obras de asfaltamento executado nos últimos 12 meses. O relatório apresentado pela Polícia Federal apenas corroboram com as planilhas existentes, vez como citado acima, as empresas já concluiu 12 ruas com extensão total. E vale reforçar que, do planejado, as empresas têm a responsabilidade de executar 100%. E, se porventura qualquer uma dessas ruas executadas tiver problema, elas têm que primeiro fazer a correção para poder receber em definitivo. E no relatório que eles apresentaram, que é um relatório que vai constar da defesa dessas pessoas que estão injustamente presas, vai mostrar rua por rua que apareceram nas reportagens para mostrar o que era, o que foi feito e como está atualmente essas obras, tanto no município de Acrelândia, quanto no município de Epitaciolândia, quanto no município de Manoel Urbano, ou no município de Tarauacá, e também no município de Tarauacá, na fase 1, na fase 2, e também no município, na Vila Campinas, que pertence a Plástico de Castro, tanto na fase 1 quanto na fase 2. Para cada um desses municípios que foram citados nas reportagens como sendo obras não executadas, tem um relatório devidamente ilustrado com os dados técnicos da equipe e com as fotografias das obras executadas. O que temos a dizer com tudo isso, senhor presidente? É que um processo mal conduzido produz injustiça, e a injustiça praticada contra uma pessoa é uma ameaça a toda a sociedade, é uma ameaça a cada um dos cidadãos. E hoje nós estamos diante dessa situação. Nós temos empresários da construção civil do Acre, e é muito bom a gente afirmar isso aqui, porque se o Acre dos últimos 14 anos teve um salto de qualidade do que era e do que é atualmente, contou com a presença firme de um governo comprometido, mas contou também com a participação do empresariado local, empresariado que também teve a sua parcela de contribuição e realizou grandes coisas pelo Estado do Acre. E hoje, esses empresários estão sendo colocados sob suspeição. Disseram na reportagem que existe um G7, que todas as obras do Acre são dirigidas a um grupo de 7 empresas, mas, na realidade, esses dados apontados pelo DEPASA garantem que participaram da execução das obras do Ruas do Povo e estão participando hoje 39 empresas. E em todas as obras executadas no Acre, mais de 100 empresas têm participado efetivamente. Então, na realidade, se teve gravações e se a Polícia Federal acha que deve investigar, ótimo, nós apoiamos que seja investigado mesmo. O governador Tião Viana já fez essa referência, o senador Jorge Viana já fez, eu também já tive a oportunidade de ocupar essa tribuna e dar total apoio às investigações, mas o que não se concebe é por que da prisão preventiva de pessoas que têm endereço fixo, que não são ameaça à sociedade, que não vão oferecer nenhum tipo de risco às investigações, o porquê da prisão dessas pessoas.
Então, tem algo que aconteceu fora do processo legal, e isso é uma injustiça, e nós estamos aqui a questionar esse tipo de procedimento. O outro aspecto que também foi apontado, que o programa Cidade do Povo estaria sendo direcionado a empresas para beneficiar essas empresas. Na realidade, o programa Cidade do Povo faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, e é um programa gerido diretamente pela Caixa Econômica Federal, e as empresas se habilitam e apresentam as suas propostas para a Caixa Econômica Federal, individualmente ou em consórcio. Se as empresas se reuniram em consórcio para apresentar uma proposta, elas estavam exercendo o legítimo direito de organização em consórcio, e assim elas fizeram ao apresentar sua proposta para a Caixa Econômica Federal. E eu posso assegurar que, tão logo essas investigações prossigam e todas as pessoas da área técnica que tenham entendimento da execução de uma obra do início até o final puderem ter acesso aos dados técnicos, elas vão chegar à conclusão de que não existe esse beneficiamento e nem existe o desvio de recursos, porque o que nós podemos afirmar com toda certeza, num Estado onde tem desvio de recursos, num Estado onde tem esquemas de corrupção, as ações não acontecem, não chegam ao benefício do povo. E o Estado do Acre, nos últimos 14 anos, teve uma mudança da água para o vinho, do ponto de vista do que era e do que é. O Estado estava completamente falido, as empresas estavam completamente falidas. O próprio salário dos servidores, havia situação de secretarias em que o salário estava atrasado até 5 meses, e ao longo desses 14 anos nós temos um Estado completamente reativado, que está em condição de fazer operações de crédito, que está com sua relação dívida-PIB completamente superavitária. Tanto é que nessas obras, tanto do Ruas do Povo, quanto do programa Minha Casa Minha Vida, programa Cidade do Povo, as ações todas que estão sendo executadas, elas contam grande parte com recursos do governo federal, mas também contam com recursos de financiamentos contraídos pelo governo do Estado junto ao BNDES e até junto ao Banco Mundial. Situações que só acontecem em estados que estão absolutamente habilitados para isso. Estado nenhum consegue contrair um financiamento se não comprovar a sua condição de, primeiro, de adimplência, segundo, a sua relação superavitária na dívida PIB. É o caso do Acre, é um estado que está em franco crescimento, em franco desenvolvimento, e a presença do governador Tião Viana, com sua ousadia e com sua dedicação, tem contribuído imensamente para que o Estado dê um salto de qualidade. E tudo o que nós temos nesse momento é um espetáculo deprimente que não está fazendo bem para as pessoas honestas que procuram dedicar-se inteiramente à realização do seu serviço. E isso é triste da gente relatar nessa situação. Queremos sim que haja investigação, mas, ponto de partida, é importante que as pessoas inocentes que estão presas sejam colocadas em liberdade e que elas respondam, se tiver qualquer tipo de irregularidade comprovada, identificada, que elas respondam por isso, mas em liberdade, porque assim diz a Constituição. As pessoas não podem ser privadas de liberdade sem que tenha uma justificativa absolutamente plausível para tal situação. Esse não é o caso, e eu tenho certeza que nós iremos, juntamente com o governo do Estado, reunir todas as informações possíveis para fazer o devido enfrentamento dentro das regras legais, para que as pessoas tenham justiça, porque o que nós estamos querendo para essas pessoas é justiça, porque o que está acontecendo nesse momento é uma tremenda injustiça para com essas pessoas, para com as famílias dessas pessoas e para com o governo do Estado do Acre e o governador Tião Viana, que estão tendo a sua imagem exposta negativamente de maneira injusta, porque os fatos vão provar
clara e inequivocamente de que essa investigação ela foi precipitada, chegou a conclusões precipitadas e não é justo que pessoas inocentes venham a ser prejudicadas diante de um processo que não foi conduzido de maneira adequada. Muito obrigado, senhor presidente.